E aí, pessoal, vamos para essa aqui. É um pouco mais teórica, mas ela é super interessante. Na figura a seguir está esquematizado um grande tanque aberto, cheio de água, até uma altura Hzão, apoiado sobre uma superfície horizontal. Então a gente faz um pequeno furo na lateral desse recipiente a uma altura Hzinho em relação à base, por onde jorra um filete de água, uma velocidade Vzinho, no local onde a resistência do ar é desprezível e a aceleração da gravidade tem módulo igual a G. Sendo Dzão o alcance horizontal da água, determina em função de Hzão, Hzinho e G o valor da velocidade e o valor do alcance. Pois bem, né, isso aí é um problema clássico de equação de Bernoulli, né? Então a gente sabe que naquela equação a gente tem que a pressão estática mais a pressão dinâmica é uma constante, né? Então a gente vai ter dois pontos aqui, o ponto 1 e o ponto 2. Então, pressão estática mais pressão dinâmica. Eu vou comparar isso para o ponto 1 e em relação ao ponto 2. Bom, a pressão estática no ponto 1 pode ser calculada por P1 mais densidade vezes gravidade vezes Y1. E a pressão dinâmica pode ser calculada por densidade vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então vamos fazer isso para os dois lados. P2 mais ρ vezes G vezes Y2 mais ρ vezes V2 ao quadrado sobre 2. E agora vamos começar a fazer as análises em relação a esse problema especificamente. Bom, primeiro vamos começar tomando aí um referencial, né? Eu vou escolher como referencial a altura Hzinho. Por quê? Porque como eu estou interessado em descrever o que acontece no ponto 2, se eu fizer isso, eu já começo o meu problema eliminando aqui, ó, esse termo. Por que você pode fazer isso, Luiz? Porque a altura do ponto 2 eu vou chamar de y2 igual a 0. Então aí eu já elimino esse termo aqui, né? Já simplifico um pouco a minha vida. Outra simplificação que eu posso fazer é considerar que no ponto 1 a pressão vale 0. Por quê? Porque nada é dito aqui sobre haver uma pressão atmosférica, né? Não é dito nada no problema sobre pressão atmosférica. Então eu vou desconsiderar essa pressão e vou considerar que essa pressão aqui vale 0. Mais uma simplificação. Eu posso considerar que a velocidade de escoamento aqui, ó, a velocidade V do fluido nesse ponto, vale 0. Né? Estou imaginando a velocidade horizontal, não a vertical. Né? Não a velocidade com que isso aqui vai descer, mas sim a velocidade de deslocamento horizontal. Então isso faz com que todo esse termo aqui seja igual a 0. E continuando as considerações, então também vou considerar que essa pressão aqui seja igual a 0, porque o valor dessa pressão é justamente a pressão devida aí à altura da coluna de água sobre o ponto 2. Então, com isso, GY1, eu fico com uma relação onde eu posso eliminar a densidade no problema, e aí, substituindo aqui o valor de Y1, que é a altura do ponto 1, eu vou fazer isso em função aí das variáveis que eu tenho no problema, né, que é Hzão e Hzinho. Então a altura do ponto 1 pode ser descrita aí em função de Hzão e Hzinho, né? Então eu vou ficar com G vezes Hzão menos Hzinho, né? Olha só, se você pegar o Hzão, medindo aqui de baixo, né? O Hzão e subtrair do Hzinho, então você vai ter exatamente esse trecho, Hzão menos Hzinho. Então isso vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2. Passando 2 para lá e tirando a raiz, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar escrito como V2 ao quadrado, porque mais adiante eu vou mostrar para vocês que isso aí vai simplificar as minhas contas. Tá, então aí a gente já conseguiu achar o valor da velocidade. Na verdade, o valor da velocidade seria a raiz disso, né? Raiz de 2G Hzão menos Hzinho. Então agora peguem esse resultado aí e eu vou apagar aqui para a gente ganhar um espacinho, e aí vamos calcular o valor da D, que é a letra B. Então vamos à letra B, e agora estou interessado em calcular o alcance, né? Lembrando aí da resposta do item A, nós tivemos que a velocidade em 2, né, ao quadrado valia 2G Hzão menos Hzinho. Né? Eu falei que eu ia usar a velocidade ao quadrado e já eu explico por quê.
Então, como é que a gente calcula esse deslocamento? A gente sabe que a velocidade horizontal aqui é constante, uma vez que não tem atrito com o ar, né? Então a gente pode usar a movimento uniforme e dizer que a velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, eu posso trocar esse espaço percorrido na horizontal pelo deslocamento, e aí esse deslocamento vai ser velocidade vezes o tempo. A velocidade horizontal que o fluido está desempenhando, né, eu já calculei, está aqui, é só tirar a raiz quadrada, né, desse valor, e aí eu tenho a velocidade. E o tempo eu não tenho, né? Eu tenho que correr atrás do tempo para poder determinar quanto vale o deslocamento. Então, o tempo de queda, eu posso usar aquela equação, aquela função horária do deslocamento, né? Eu posso fazer y igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2 e determinar então quanto vale o tempo de queda, né? Estou falando do tempo de queda na vertical. Então, se eu fizer y menos y0, né? v0t mais at ao quadrado sobre 2, aqui eu tenho a altura, né? Y menos y0 nada mais é do que a altura com que ele cai. Isso vale hzinho, né? A velocidade inicial vertical vale 0, então todo esse termo aqui vale 0, e a aceleração da gravidade vale g, né? Estou falando só do movimento na vertical, né? Então, com isso, eu tenho aqui o tempo ao quadrado, né? Então, 2h sobre g vai me dar o tempo ao quadrado. Então, olha que beleza, eu queria a velocidade e o tempo, mas eu tenho a velocidade ao quadrado e o tempo ao quadrado. Então, eu posso fazer uma jogadinha matemática e aproveitar aquilo que eu já tenho, né? Então, agora vamos substituir aquilo que eu já tenho. Eu tenho a velocidade ao quadrado, 2g h menos hzinho, e o tempo ao quadrado que eu tenho é 2h sobre g. Então, eliminando o g aqui da equação e multiplicando 2 por 2, eu percebo que o deslocamento ao quadrado vai ser 4h menos h. Mas eu não quero o deslocamento ao quadrado, eu quero só o deslocamento, então vamos tirar a raiz quadrada desse valor. E vamos encontrar aí então a resposta final. Então a raiz quadrada de 4h menos h, eu posso tirar esse 4 da raiz quadrada, e aí eu fico com 2 raiz de hzinho menos h. Bacana, pessoal? Tranquilo? Então essa questão é grande, mas vale a pena aí para vocês treinarem um pouquinho, né, dessa solução. Um abraço, pessoal.